Olá, mais um A Voz do Claustro no canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Olá, eu sou a irmã Martina de novo e nós continuamos hoje com a nossa série sobre os santos. Depois do grande político que nós mencionamos no encontro passado, nós voltamos hoje para um santo que é também altamente improvável, vamos dizer assim. Inclusive, o processo está apenas começando. Ano passado foi aberto oficialmente o processo, geralmente isso se faz com uma missa no local onde ele viveu. Nessa missa estavam presentes o seu filho e a sua filha, enfim, muitas pessoas que o conheceram pessoalmente. E, obviamente, que para que esse começo de processo aconteça, é preciso já uma investigação prévia e é preciso a aprovação do bispo diocesano. E nesse sentido a gente pode dizer que, né, já há uma probabilidade muito grande que ele venha realmente a ser canonizado. Por outro lado, ele é uma pessoa que foi no seu tempo tão conhecida e teve uma fama tão grande de santidade, talvez não, porque ele é de um país que não é de maioria católica, mas sim uma fama justamente de pessoa maravilhosa, de pessoa boníssima, de pessoa de Deus, que o processo talvez por isso possa andar mais rapidamente. Nós falamos aqui de um inglês, são raríssimos os santos ingleses, enfim, mais modernos, a rigor o único canonizado depois da Reforma Protestante, depois do século XVI, na Inglaterra, foi o cardeal Newman, há pouco tempo, canonizado. Há vários processos, mas a igreja inglesa é uma igreja, por um lado, minoritária dentro do país, por outro lado, hoje em dia muito liberal, muito cheia de problemas, enfim, políticos, e, portanto, são raros os processos de canonização. No entanto, o nosso personagem de hoje justamente é tão conhecido, hoje, infelizmente, como sempre, as pessoas se esquecem, mas enfim, isso faz parte, né, da vida. Era tão conhecido que é quase, enfim, né, automático que algum dia se começasse, na verdade se começa bastante cedo o processo dele. Uma coisa também interessante sobre ele é que é bastante provável que a sua mulher, a sua esposa, venha a ser, inclusive, talvez canonizada com ele, porque ela, independentemente dele, inclusive no começo muito mais conhecida do que ele, também foi uma pessoa com fama de santidade, como a gente vai ver. E para se ter uma noção um pouco, né, de como ele era querido e conhecido na Inglaterra, quando ele morreu em 1992, a rainha que agora há pouco morreu também, fez uma menção especial a ele na sua mensagem de Natal. A rainha parece que falava sempre uma vez por ano à nação, e geralmente, enfim, né, coisas rápidas e muito gerais, mas ela fez questão de mencionar o nosso querido Leonardo em português, e ela disse: eu ainda estive com ele nos últimos meses, ele já na cadeira de rodas, mas que alegria foi para mim poder ainda trocar palavras com ele. Quer dizer, isso vindo da rainha, a gente imagina o quanto essa pessoa era importante e conhecida. O nosso personagem se chama Leonardo em português. Cheshire é um inglês, muito inglês, tipicamente inglês, nascido em 1917. A família era uma família de classe alta, a gente diria. O pai era um advogado, mas sobretudo acadêmico, um homem, enfim, né, de livros, de cultura, ligado à Universidade de Oxford. Um homem, por um lado, muito intelectual, mas por outro lado muito de vida social, muito comprometido, não em coisas políticas, mas sim, enfim, né, atividades mais do tipo acadêmicas. E a mãe era uma pessoa, típica senhora da sociedade inglesa dos anos 20, dos anos 30. Pessoa cheia de atividades também sociais, muito ligada a artistas, a literatos, enfim. Mas gente muito, como é típico dos ingleses, do tipo, né, daquela época, gente muito de bom senso, gente muito, a rigor, modesta, no sentido de não viver no luxo, gente que com as suas próprias mãos fazia, por exemplo, jardinagem e ajudava o pessoal, enfim, né, da cidade onde eles moravam. Gente muito normal, muito de bom senso, muito de saúde mental. E eram anglicanos, como a maioria dos ingleses, não especialmente piedosos, mas sim gente, né, que acredita em Deus e que mais ou menos leva a sua vida
segundo os valores cristãos. E o nosso Leonard foi o primeiro filho, eles tiveram só 2 filhos, 2 meninos, e desde pequeno ele já tinha uma personalidade muito, muito singular. Ele é uma personalidade realmente assim, muito, muito diferente dos outros, né? Por um lado é uma pessoa muito tímida, ele é dessas pessoas, existem vários vídeos sobre ele, até para falar ele fica vermelho, né? Uma pessoa muito, muito, muito tímida, típico inglês também, muito discreto. Também um gentleman, fala baixíssimo, educadíssimo, mas por outro lado uma pessoa intensamente charmosa, no sentido de conquistar amizades, no seu sorriso, a gente pode ver nos vídeos, é um sorriso que encanta a gente, né? A gente se apaixona por ele. É uma pessoa de uma radiação pessoal gigantesca, e isso vai ser uma constante na sua vida. O pai, obviamente, sendo mais ou menos acadêmico, queria que os filhos seguissem um pouco, né, pelo menos a sua tradição, mas com o filho mais velho isso não deu certo. Ele nunca foi bom aluno, é uma pessoa inteligente, inclusive alguns professores dizem que ele era, de certa forma, muito inteligente, mas não em questões, enfim, especulativas de estudo, e sim muito mais em percepção de vida, uma pessoa muito esperta no bom sentido. E ele, enfim, acabou a escola, inclusive entrou para a Universidade de Oxford, mas sempre foi muito mais, enfim, indisciplinado, não chegava na hora, estava muito mais interessado, né, em coisas que ele gostava de fazer, muito esportista, jogava tênis, gostava de carros de corrida, adorava, naquela época estava começando ainda, né, a existir carro, e ele fazia com os amigos, inventava novos motores, enfim. Ele era na juventude mais ou menos um típico filho de família rica, que graças a Deus, né, não deu em coisas piores, porque os pais eram pessoas muito, muito, muito corretas, muito direitas e muito afetuosos também, e portanto ele foi, né, mais ou menos escapando de coisas piores. Mas para isso ele realmente na juventude não prometia nada, vamos dizer assim. Seria mais um filho de família rica inglesa. Logo na década de 30, antes um pouquinho da Segunda Guerra Mundial, quando a Inglaterra, devagarzinho, né, foi percebendo que a Alemanha ia se armando e que, portanto, uma guerra era muito provável, vários jovens começaram a entrar para a Força Aérea. Na época, a Força Aérea era uma coisa novíssima, e isso era assim como, né, um atrativo para o típico jovem mais ou menos de dinheiro, né, que queria uma vida aventuresca. E é isso que acontece com ele. Um pouco para fugir da escola, para fugir da universidade, ele entra na RAF, na Royal Air Force, na Força Aérea Real da Inglaterra. E era um grupo de gente muito jovem que voava naqueles aviõezinhos, né, que hoje a gente quase não consegue acreditar, aviões de madeira ainda. Enfim, ele se destaca não como um piloto tecnicamente muito bom, que na verdade ele parece, pelo que se diz, os outros dizem, né, ele nunca foi um piloto tecnicamente perfeito, mas sim pelo seu espírito enorme de aventura, pela sua, enfim, né, coragem e sobretudo por esse charme que ele tinha. Ele era uma pessoa tímida e, no entanto, cheia de amigos. Justamente a coisa que começou um pouco, né, como brincadeira, como enfim, né, aventura de menino, acaba dando na Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial estoura, em 1939, ele tem, enfim, né, 21 anos, então aquilo que era até então um esporte vira um serviço militar. E quem conhece um pouco a história da Segunda Guerra Mundial, os 2 primeiros anos da Segunda Guerra Mundial foram anos justamente essenciais para a aviação inglesa. Foram os jovens ingleses pilotos que mais ou menos salvaram a Inglaterra da invasão alemã. E é chocante a gente ler, né, que 95% mais ou menos desses pilotos jovens que começaram a guerra morreram na guerra, só 5% sobreviveu. Então era mais ou menos eles tinham uma base, enfim, né, na Inglaterra mesmo, e faziam então diariamente, geralmente de noite, incursões no comecinho no norte da França, e depois os próprios alemães atacavam a Inglaterra, então se tratava simplesmente de levantar voo e defender o seu território dos aviões alemães que estão vindo. E a quantidade de mortes por dia, por noite, né, era uma coisa
era uma coisa incrível. Isso, claro, é um peso psicológico enorme. Ele tinha, por exemplo, 2 grandes amigos que eram como irmãos na universidade, que entraram com ele na Força Aérea e que morreram logo em seguida. Então, você vai constantemente, diariamente, né, perdendo amigos, perdendo gente que você conhece, perdendo pessoas com quem você hoje almoçou, de tarde conversou e de noite essa pessoa já não volta mais. Enfim, muito psicologicamente enfim, puxado, né, muito difícil. E isso um pouco seleciona logo as pessoas de grande coragem, as pessoas de grande estamina, vamos dizer assim, porque os outros, claro, não resistem, acabam, né, procurando mais ou menos outro trabalho na guerra. Ele acaba entrando então para o chamado Bomber Command da Força Aérea, ou seja, o comando de bombardeiros da Força Aérea, que era na época, estava ainda começando, e ele vai se destacar logo em seguida, com 23, 24 anos, sobretudo como um grande líder. Ele não é um piloto maravilhoso, embora voe muito bem, ele não é, enfim, né, uma pessoa que faz guerra pelo desejo da guerra, muito pelo contrário, é uma pessoa extremamente pacífica, a gente vai ver depois na vida, mas ele é um líder. Os amigos, os testemunhos sobre ele também são inúmeros, dizem, né, que ele tem essa capacidade de levar a gente a dar mais do que a gente pode dar, né, a inspirar a gente, enfim, fazer com que a gente veja o melhor lado das coisas, né, que a gente realmente se entregue, havia um espírito de camaradagem, de confiança no seu esquadrão enorme. E ele vai, então, durante a guerra, se tornar um dos mais famosos pilotos ingleses da Segunda Guerra Mundial. Ele, entre outras coisas, ele acaba liderando o mais famoso esquadrão do Comando de Bombardeiros, o Esquadrão 617, fez missões que são interessantíssimas de se ver, a filmes, inclusive, né? Missões dificílimas. Ele vai ser chefe desse esquadrão durante 2 ou 3 anos e principalmente ele desenvolve um programa, vamos dizer assim, né, humano, de fazer o mais possível, o melhor possível para fazer daquela realidade totalmente absurda da guerra, né, jogar bomba nos outros, imagino, o mais humana possível. Por exemplo, ele desenvolve e pratica isso várias vezes, um sistema pelo qual ele, quando eles têm que bombardear uma fábrica, né, uma coisa assim, ele vai sozinho com o seu avião, ele leva um avião menor, sem bombas, ou com menores bombas, e ele circula, vamos dizer assim, nessa região que eles vão bombardear 5 minutos antes, para que as pessoas que estão ali escutem o barulho do avião. Ele circula muito baixinho, faz muito barulho com os motores, e para que as pessoas tenham, então, pelo menos 5, 10 minutos para fugirem dali, né? E quando o seu esquadrão vem, então, realmente com as bombas, pelo menos o menor número de pessoas possível está ali e, portanto, não sofre. Isso deu certo várias vezes, inclusive depois da guerra, pessoas vieram agradecê-lo por isso, né? O mais famoso é um episódio numa fábrica francesa, na qual não morreu ninguém. Ele conseguiu, né, que as pessoas a tempo fugissem, só que isso arrisca a sua vida enormemente, porque ele voa sozinho né, muito baixo, e claro, esses lugares têm bateria antiaérea que atiram nos aviões, então vamos dizer assim, um serviço de guerra. Por um lado, um serviço de guerra, é guerra, né? Por outro lado, é um serviço extremamente dedicado a trazer para a guerra ainda traços de humanidade, ainda traços, né, de normalidade, vamos dizer assim. E ainda no fim da guerra, ainda no último ano da guerra, ele vai ganhar a medalha chamada Victoria Cross, a Cruz da Vitória, a Cruz da Rainha Vitória, que é a maior medalha, mais importante medalha por bravura militar que existe na Inglaterra. Inclusive, a maioria das pessoas que ganham essa medalha, são pouquíssimas pessoas, é uma elite, ganha já postumamente, são pessoas que fizeram atos de bravura tão grandes que morreram nesses atos de bravura, né? Pessoas geralmente que deram a vida pelos outros, médicos que, né, deram a vida para poder tratar das pessoas em campo de batalha, capelães, por exemplo, militares, né, que para socorrer, atender as pessoas na hora da morte acabaram dando a vida também. E ele ganha essa medalha não só ainda em vida, há outros casos também,
Mas ele ganha essa medalha, e isso é típico só dele, só ele tem, não por um ato de bravura específico, porque geralmente na citação da condecoração, né, diz, naquele dia tal, no ano tal, enfim, naquele lugar, ele fez esse ato. E na citação dele, o que é mencionado é que durante 3 anos o comandante Cheshire, desculpa, é difícil a pronúncia do nome dele, dia a dia demonstrou uma bravura, né, e um esquecimento de si mesmo, uma dedicação aos seus, enfim, né, subordinados, e uma quase obstinada tentativa de salvar vidas, né, fazer da guerra mais humana, que faz dele um herói, enfim, né, digno de ganhar essa medalha, que é uma coisa realmente única dele, única dele. E ele fica, então, acaba a guerra como um dos grandes heróis da Segunda Guerra Mundial. E isso, claro, aumenta ainda mais essa vida que ele tinha anteriormente, né? De muito menino rico, e agora ele aparece em todos os jornais, é entrevistado constantemente, ele está na casa, né, dos 20 e tantos anos, enfim, como muitos outros pilotos de guerra, depois da guerra, que sobreviveram à guerra, podia ter ficado simplesmente virado uma pessoa famosa, né, e vivido nas páginas enfim, né, da alta sociedade, feito 3 casamentos e, né, se metido em várias aventuras. Ele tem tudo para isso, inclusive a família tem dinheiro, etc. Ele é realmente o típico herói de guerra, inclusive as mulheres andam em volta, né? No entanto, e aí a gente vai vendo a santidade, não é isso que ele faz. Ainda durante a guerra, ele tinha ido uma vez aos Estados Unidos por conta mandado, né, pelos militares, e lá tinha conhecido uma meio que atriz de cinema americano, mais velha que ele, divorciada. E tinha, claro, ele estava na casa dos 20 e poucos anos, naquele ambiente de guerra, e tipicamente menino rico como ele era, se apaixonou por essa mulher e acabou casando com ela no civil e trouxe ela para a Inglaterra. Obviamente que os pais não ficaram nada satisfeitos com isso, mas na guerra, né, era muito provável que o filho não sobrevivesse à guerra, e portanto tudo é meio assim urgente, né? E ele mesmo depois fala, eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Eu estava infelizmente tão preocupado com toda a questão da guerra, e aquilo era só uma atriz de cinema, enfim, né? Uma pessoa que enchia uma parte da minha vida. E obviamente que esse casamento não dá certo. E depois da guerra, nesse período agora, né, de pensar o que a gente vai fazer da vida, eles acabam se divorciando. Eles eram casados só nos civis, não eram casados nem na igreja anglicana, e portanto ele está na casa dos 20 e tantos anos, meio começando a vida de novo, de certa forma. Isso é uma coisa que a gente pensa que os santos têm a sua vida já prontinha, né, desde o começo até o fim, e no entanto não é assim. E é agora nesse momento então que ele inclusive vai ficar doente com tuberculose, durante um ano inteiro fica internado, o resto da vida ele vai ser muito magrinho, uma saúde muito ruinzinha, e ele começa então a pensar na vida, o que é a minha vida, o que eu vou fazer da vida. E aí tem o famoso episódio que ele está em casa um dia, sozinho, e toca uma campainha, e é um homem, um mendigo, mas na verdade ele, né, típico dele, muito humano, bota essa pessoa na cozinha, dá um jantar, e conversando com a pessoa descobre que é um veterano de guerra que está muito doente, e que os hospitais na época, muito cheios, simplesmente põem as pessoas para fora que vão morrer, não há como salvá-lo, né? Então, portanto, mandam ele para casa. Só que esse senhor não tem casa e fica na rua. E ele então, esse é o começo de toda a sua história posterior, ele então recolhe essa pessoa em casa, cuida dele, ele demora uns dias para morrer, acompanha ele até a morte, inclusive lava, limpa, né? Faz todo o serviço de enfermeiro sozinho, os dois. E esse homem, enfim, nos últimos momentos de vida, pede a ele para rezar umas orações que ele tinha num livrinho. E essas orações são orações católicas, esse homem era um católico. E ele rezando com ele na hora da morte, pela primeira vez começa a pensar realmente, né, na fé em Deus, enfim, naquele sentido da vida que de certa forma tinha escapado para ele até então. E aí começa todo o processo de conversão dele, vai demorar ainda um tempo, mas ele acaba entrando na Igreja Católica
claro, tem um tempo assim um pouco de entusiasmo, né? Inclusive quase se casa com uma francesa muito religiosa também, mas vai devagarzinho, né? Se harmonizando na vida, descobrindo realmente a sua própria personalidade, e vai começar então com esse paciente de uma forma completamente informal, completamente, enfim, né, típica da sua personalidade, sem muita formalidade, a receber pessoas em casa que estão simplesmente abandonadas, que enfim, né, já não tem quem cuide delas. E isso vai crescendo, junto com voluntários, de novo, aqui jogam, tem um papel enorme o seu charme, né? Ele é queridíssimo, e aquilo vai crescendo e dá chama-se hoje a Fundação Cheshire, hoje é enorme na Inglaterra e em vários outros países, especialmente para pessoas desabilitadas, para pessoas, né, que realmente não têm outra casa no mundo. Hoje é organizado, enfim, toda uma... Mas na época não, era totalmente informal, e simplesmente receber essas pessoas com amor e ir cuidando delas, né? Fazer o que pode com voluntários. Depois tem que se arranjar novas casas, né? Típicas casas que a chuva entra dentro e tem que se consertar, e tudo vai se fazendo com voluntários, e tudo vai se fazendo com amigos, e tudo vai se fazendo, né, no espírito de comunidade, que é isso que ele sabe fazer, é isso que ele sabe, ser líder de gente que está trabalhando por um ideal, por uma causa em comum. E, inclusive, ele vai depois à Índia, à África, a vários países. Isso vai ser a grande missão da sua vida até a sua morte, já mais velho. Ele, no final da vida, vai ficar doente também e vai dizer: é uma alegria para mim, porque agora eu posso falar como doente aos doentes e não como uma pessoa sã. E já mais velho, na casa dos 40 anos, ele vai se casar com a famosa Sue Ryder, que era também ela mesma, por ela mesma, uma família parecida com a dele, já muito conhecida nessa época como uma pessoa que se dedicava também à caridade, sobretudo com pessoas saídas de campos de concentração. A vida dela é mais incrível ainda do que a dele. Ela foi sozinha aqui pela Europa, levando caminhões de alimentos até a Polônia, uma vida realmente fantástica. E eles se encontram, duas pessoas que já eram famosas, que já eram, enfim, né, dedicadas à caridade, ambos católicos, ambos solteiros, e acabam se casando. Tem 2 filhos que estão ainda vivos. E, enfim, né, e dedicam a sua vida de uma forma completamente modesta. Eles moravam num quartinho de uma das casas dessas onde eles recebiam, enfim, doentes, todo tipo de pessoas e tudo. E as duas instituições continuam paralelamente, eles não juntam as duas instituições, continuam, existem até hoje as duas instituições, e acabam tendo várias ramificações, e ele morre, então, aos 75 anos. E por ser piloto de guerra, muito conhecido, mas sobretudo como grande homem, enfim, né, de caridade, de uma alegria, de um bom humor, de uma simplicidade. É uma história muito bonita que ele uma vez foi num encontro desses grandes, né, de antigos pilotos, veteranos, e era um lugar chique, tinha uma espécie de baile, né, todas aquelas pessoas bem vestidas, e quando ele entra pela porta com a mulher, faz-se um silêncio e todo mundo olha para ele, porque ele era um super-herói dessa coisa. E ele é tão modesto que, de fato, ele olha para trás para ver quem é que está entrando. Ele fica acanhado, porque ele acha que ele entrou na frente de alguém importante, por isso que fizeram silêncio, por isso que, né, estão prestando atenção, até que alguém diz: não, isso é por você mesmo. E ele fica vermelho, fica muito acanhado. A gente tem vídeos dele, é uma pessoa realmente, a gente fica apaixonado por ele, porque não pensa em si, não tem nada consigo mesmo, é dado aos outros, né? A vida complicada, a vida, enfim, né? Várias vezes, coitado, teve que repensar tudo de novo, mas essa bondade, essa simplicidade, essa fé completamente dedicada aos outros, inclusive, né, casado também com os seus filhos, mas com todas as pessoas doentes que cercavam a ele, em fotos dele já velhinho na Índia, com pessoas muito doentes, leprosos, por exemplo, né? A bondade dessa pessoa é isso que a rainha disse na sua mensagem, né? Ela diz, eu tive a alegria de ainda poder dar um abraço nele, enfim. E a esposa também era uma pessoa muito mais discreta que ele, porque ele era um herói de guerra, a esposa não, muito mais discreta,
mas também um nome, né, na caridade cristã, muito querida, claro, pelos protestantes também, pelos muçulmanos enfim, né, brahmanistas na Índia e em outros países. Vale a pena quem tiver interesse pesquisar um pouco sobre ele na internet. E esperemos que o seu processo de canonização vá adiante, né, e que de qualquer forma ele seja para a gente um modelo de passar por cima de todas as dificuldades da vida, não se prender à riqueza, nem enfim, né, as coisas superficiais, mas realmente fazer da vida uma coisa grande. Um grande abraço, até a nossa próxima